pode começar, já coloquei para gravar, tá? Beleza. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos para o segundo encontro ativos e tratamentos de feridas. Então, vamos dar seguimento aqui à nossa aula. Se alguém tem alguma dúvida, se tiver alguma pergunta da última aula e quiser pontuar aqui, pode abrir ou mandar aqui no chat alguma dúvida que ainda tiver. Tá bom. Boa noite, Marina. Boa noite. Então, aqui, continuando, né, de onde a gente parou da nossa aula, vou compartilhar aqui com vocês a tela. Então, na última aula, a gente viu os estágios, né, alguns estágios da lesão, de como que o que ocasiona essa lesão por pressão. Nós podemos ver também um pouco dos tratamentos, né, que a gente vai utilizar, a limpeza da ferida, quais são os tipos de feridas, né, e assim por sequência. A gente avaliou aqui nessa última aula. Então, hoje a gente vai ver um pouquinho, né, das úlceras por pressão, os estágios 1 e 2, tá? Então, continuamente, o que a gente vai fazer, né? Aplicar as medidas preventivas de acordo com o score apresentado. Então, somente o score 1, né, o estágio 1, que a gente vai utilizar a GE, que é o alginato, 2 vezes por dia, ou filme transparente por 7 dias. E utilizar para o estágio 2 a placa de hidrocoloide, uma camada fina, ou seguir o algoritmo do tratamento. Só um minutinho, pessoal. Então, pessoal, quando for, né, um estágio 2, a gente vai usar, então, a placa de hidrocoloide com uma camada fina. Então, a úlcera por pressão no estágio 3 e 4, né? Então, a gente vai lembrar aí que a úlcera por pressão no estágio 1 é aquela que a gente tem só o vermelhidão da pele, né? Ainda não tive acometimento de nada, não tive bolha, tá só vermelha a pele daquele meu paciente. O estágio 2 é onde eu já tenho a bolha formada e essa bolha às vezes ainda não estourou, então só a bolha aí na superfície do paciente, né? E no estágio 3 é quando eu já tenho, já sai da bolha, né? Então eu tenho aquele, às vezes, mais avançado, né? Então tirou a bolha, já tá ali na derme, é o estágio 3. E a 4, ou eu tenho exposição de tendão, né? Necrose e também outros agravantes aí. Só lembrando, então, os estágios da úlcera, lesão por pressão. Então, no estágio 3 e 4, eu vou tratar conforme a apresentação das feridas, né? Então, eu vou seguir aí o algoritmo do tratamento. Então, associar medidas preventivas de acordo ao score apresentado.
Então, lembrar sempre, né, de verificar. Ah, mas essa lesão é 1, 2, 3, né? Então, o que eu devo fazer? Então, eu preciso ficar atento aí nessas questões. Geralmente, o enfermeiro já deixa pronto, né? O tipo de curativo que eu vou usar nesse paciente, quais são as quantidades, já vem tudo prontinho, né? Então, geralmente, eu vou só fazer a utilização deste protocolo aí que ele vai deixar. Geralmente, ele deixa em uma site, né? Onde fica aí todos os passo a passo, né? Qual curativo que eu vou utilizar, qual pomada e assim por sequência. Então, aqui, úlceras por pressão impossíveis de estadiamento, né? Então, continuamente aplicar as medidas preventivas de acordo com o score apresentado, debridar os tecidos inviáveis, após debridamento, estadiar. Então, eu vou fazer sempre avaliação dessa úlcera, né? Então, vou fazer medição com a régua, né? Lembrando que não é qualquer régua, né? Uma régua apropriada para este estadiamento, né? Que é a medição. Olhar aí de acordo com a necessidade do paciente, né? Onde o local, colocar todos os dados necessários para cada apresentação. Então, aqui nessa imagem, né? Nós temos uma úlcera de estágio 3. Então, essa úlcera está localizada na região sacral. E o pessoal aí está fazendo o estadiamento, né? A verificação dela para fazer o desbridamento de acordo com a apresentação dela, né? Então, a gente vê aí que ela tem um esfacelo, né? E ela tá pouco granulada, né? Então, onde que tá esbranquiçado, né? A gente precisa deixá-la toda rosada para conseguir aí fazer com que essa lesão feche, né? Que ela consiga se recuperar rapidamente. Então, ele tá aí fazendo o estadiamento da úlcera. Eu vou colocar o nome do paciente, fazer aí a medição certinha e depois colocar tudo conforme. Então, úlcera venosa, né? O que é uma úlcera venosa? Então, geralmente é uma ferida decorrente de uma insuficiência venosa crônica e absolutamente necessário o reconhecimento da causa de uma úlcera na perna, né? Antes do início do tratamento. Então, um diagnóstico incorreto pode levar a condutas inapropriadas, especialmente a compreensão extrínseca indispensável no tratamento das úlceras venosas. A avaliação da circulação arterial é obrigatória nos pacientes com úlcera de perna. Então, a palpação dos punhos distais e a medida do índice de pressão, né, do tornozelo e do braço oferecem os elementos básicos necessários para o diagnóstico diferencial com as feridas isquêmicas. Então, pessoal, uma úlcera venosa é um machucado, né, que às vezes o paciente encosta ali em algum local, ou ela pode abrir sozinha também. E ela, geralmente, né, a gente tem, na maioria das vezes, ela na perna, né? Então, geralmente, a gente tem mais na canela, né, dos pacientes. Então, aí é uma insuficiência, falta da circulação nessa perna, né? Então, isso comete essa lesão que vai, às vezes, demorar aí mais para fechar do que a úlcera, né, que a gente tem por pressão. Então, o paciente, ele consegue andar, né, mas sente muita dor, ele vai conseguir fazer as atividades dele do dia a dia, mas vai ser um pouco mais debilitado, porém, ele
vai fazer o tratamento em casa, né? Então, às vezes, ele vai consultar ali com o médico, mas ele, na maioria das vezes o tratamento continua em casa. A avó do meu marido tem as duas pernas. Essa Pois úlcera aí. aham. E como que é o tratamento? Eu passo uma pomada para ela, para lavar, com soro. Faz a compressão com a fita. Isso. Uhum. É isso mesmo. Então, o tratamento tem que ser feito, né, diariamente. Tem paciente que faz o curativo 2 vezes ao dia, né, dependendo do grau aí, da lesão, da forma com que ela tem evolução, né, mas geralmente o pessoal faz de manhã ou à noite. E Então, tem cura? geralmente ele vai amenizar com o fechamento, né, da lesão, dessa úlcera. Mas se ela tiver ainda uma insuficiência venosa, provavelmente, se, né, dependendo da falta da circulação, pode voltar a acontecer novamente. Porque a dela, tipo assim, melhora, volta, melhora, volta. Então ela tem que tratar, né, com o vascular para ele ajudar ela nessa questão, né? Então às vezes tem que usar aquela bota de una para comprimir ali, né, para ajudar mais a circulação. Ela vai precisar manter às vezes o pé mais enfaixado, aquela meia também de compressão para ajudar. Tudo ajuda Uhum. a questão para às vezes prevenir, né, que faça o aparecimento de novas úlceras venosas. É, eu vou até comentar com ela sobre isso. E ela faz acompanhamento com o vascular? Não, vascular, acho que ela ainda não passou, não. Só pelo clínico mesmo. Aham. Porque o vascular, a úlcera venosa, né, é a falta da circulação ali na veia da perna, né? No entanto, as pernas dela é pretinha. Uhum. Então, quando não tem essa circulação, vai fazer esse surgimento, né, da úlcera. Então, o médico que é vascular, ele vai ajudar nessa questão, né, de trazer, proporcionar para o paciente algumas medidas, alguns medicamentos que possam ajudar ele a, às vezes, prevenir ou às vezes também evitar, né, fechar aí essa lesão. Uhum. E tem risco de trombose, esse trem, se não cuidar direito? Tem risco, né? Porque ali tá uma insuficiência, né? Então, hora passa, hora não passa. Uhum. Então, pode ser que às vezes passou e parou, né? Pode formar, às vezes, um trombo ali. Então, tem risco também de trombose. Sim. Tem que colocar as pernas Obrigada. para cima, né? Para, às vezes, É, evitar, desinchar, aliviar um pouco o cansaço, porque dói bastante. dói, queima, né? Que dói muito, né? Isso, queima. Uhum. Aí eu vou comentar com ela sobre o vascular, para ela tá passando. Que aí vai ser bom para ela, vai ajudar bastante a tratar aí. Também ele Verdade. pomada específica, né? Para as varizes. Vai ser muito. Verdade. Então, continuando aqui, pessoal. Então, a primária, né? Que são as varizes. Como que é essa origem aí das úlceras venosas, né? Então, varizes, dormência, cãibras, edemas vespertino, gestações, sensação de peso, então, tromboflebite e varicorragia. Então, quando começa, né, esses sintomas, a gente já pode ficar alerta que pode ser que aconteça aí uma insuficiência venosa com o nosso paciente, tá? Depois, né, secundária. Então, pode ter aí um edema pós-parto, um pós-operatório,
fraturas, tabagismo, anticoncepcional e o paciente que é acamado, tá? Então, também pode ocasionar aí essa úlcera, né, venosa. Então, depois a gente vai avaliar os riscos, né? Então, palpação para ver se está tendo circulação nessa perna, né? Ali do início da perna até o final da perna. Então, eu vou avaliar, né, os pulsos poplídeos, depois a tibial posterior e pedioso lá no pé, para ver se está chegando circulação no pé, né? Porque é importante ter essa circulação para ajudar na melhora da ulceração venosa, tá? Então, a ausência não deve ser avaliada como indicativo de comprometimento arterial, e em conjunto com os demais indicativos. Tá, isso. Eu tenho que fazer cirurgia vascular. Você também tem insuficiência ou não? O seu é Isso. da meia já? Como é que funciona? Oi, cortou? Você usa a meia? Tem que usar. Uhum. E a perna quente? Quem é mais veia fica inchada, dói demais. Uhum. Então também tem que fazer, né? A meia para prevenir, às vezes, uma ulceração venosa, né? Porque também, quando para de circular e o circular sangue, começa a aparecê-las, né? Então é bom fazer um tratamento de prevenção. Você trata com vascular também? Trato sim, agora eu tô só esperando a cirurgia mesmo. Aham. Então depois aí o dígito compressão ou perfusão periférica. Então, né, vai fazer aí a palpação, né, lá na cabeça do metatarso, né, com a polpa plantar. Então, exercer compressão de 3 segundos. E depois a gente vai observar se tem retorno, né? Então, eu fiz aí, coloquei igual como se a gente fosse fazer na mão, né? Pode fazer lá no pé. Assim, bem no peito do pé mesmo. Então, eu vou colocar o meu polegar, esperar, né, 3 a 5 segundos e depois soltar. Quando eu solto, né, esse dedo, volta rapidamente a coloração normal ou demora ou nem volta, né? Então a gente precisa fazer essa avaliação aí. Então, depois, né, que eu fiz essa compressão, 3 segundos, né, a circulação, sem alteração. Ok. Então, de 3 a 5 segundos, alteração vascular, né? Então, a gente vai colocar de observação, ficar atento, né? Idade, estresse e deficiência física, né? Então, demorou 6 segundos para ter um retorno sanguíneo, né? Ou acima de 6 segundos. Nós vamos levar aí para uma avaliação vascular significativa, tá? E depois também uma avaliação médica mais específica. E depois o índice, né, do tornozelo e do braço. Então, nós vamos fazer um teste indicado para classificação do risco vascular, apesar de não determinar localização da obstrução, para detecção precoce de doença arterial oclusa nos membros inferiores, né? Então, quem vai fazer o diagnóstico mesmo, né, de onde que está faltando, pedir os exames, né? Às vezes nós vamos precisar fazer uma angiotomografia, né, que ela vai fazer mais raizada aí para saber onde que está acometendo mesmo as veias, né? Fazer aí depois tem gente que faz até o cateterismo, né? Vesical para ajudar aí também
fazer a cirurgia também depois das varizes, né, para ajudar nessa questão de vascularização aí dos membros, né, para fazer que chegue mais sangue, mais fluido aí nesses membros desse nosso paciente. Então, com qual material, né? Então, ele vai usar o Doppler vascular, que vai fazer aí a verificação, se está chegando mesmo sangue, se está fazendo a circulação correta desse paciente. Então, a técnica que a gente vai usar de aferição, né? Então, deixar o paciente em decúbito dorsal por 5 minutos antes de iniciar o teste e depois verificar a circunferência do braço para definir o manguito apropriado. Então, a circunferência do braço, né? 25 centímetros. Então, a largura da bolsa inflável é de 10 a 11 e a denominação do manguito, adulto, pequeno ou magro, né? E depois, aí, de 25 a 32, né? De 12 a 13, a bolsa inflável, nós vamos colocar, e a denominação do manguito de adulto. Depois, acima de 32 centímetros, né? A gente pode usar aí de 15 a 17, e a denominação do manguito, adulto, grande ou obeso, tá? Então, depois, né, aferir os membros superiores com a artéria braquial, a pressão arterial sistólica, né, com auxílio do Doppler vascular, permitindo, então, a maior acusaria em relação ao estetoscópio. Então, depois que fiz isso, né, vou fazer aí a aferição da PA em membros inferiores, né, pedioso ou tibial posterior. Então, posicionando o manguito 3 centímetros aí acima do maulé, como a gente vê aqui nessa imagem, que mostra aí, ó, bem, né? Então, esse paciente aqui no outro lado a gente vê, né? Parece que aqui deu uma cicatrizada, não tá dando pra ver direito, mas parece que aqui tinha uma úlcera venosa, né? Então, aí eles estão fazendo o procedimento. Lembrando que esse procedimento, o médico que faz a realização dele, tá? Então, o cálculo, né? Então, maior pressão do tornozelo direito entre os pulsos, né? Pedioso e tibial posterior, maior pressão dos membros superiores. E TB esquerdo, maior pressão do tornozelo esquerdo, né? Entre os pulsos, pedioso e tibial posterior. Então, maior pressão também. Depois os resultados, né? Então, acima de 1,30, as artérias não compreensíveis, né? Então, entre 9 a 1,30, aceitável, tá? A circulação está normal. Depois, entre 0,71 a 89, né? Ele tem uma circulação aí de perca, né? De circulação leve. Ainda não tá tão, mas já é um sinal de alerta, né? Já tá perdendo um pouquinho aí da circulação. Depois de 0,41 a 7, já também é um sinal de alerta que é moderado, né? Então, a gente pode classificar verde, amarelo e vermelho, né? O verde aqui não é que tá bom, né? Mas é um sinal que ele tem que ficar de alerta já para começo aí dessas avaliações. Depois, abaixo de 0,4, né? Na avaliação grave e já tem dor intensa aí
dessa isquemia e geralmente, às vezes, já tem até abertura da úlcera venosa. Então, o tratamento, né? Como é que nós vamos fazer o tratamento para essa lesão? Se alguém perguntou alguma coisa aqui no chat. Então, na ferida, né, seguir o algoritmo de tratamento. Então, ele vai fazer a prescrição dessa ferida e a gente vai seguir como que de acordo com a prescrição. Então, repouso, né, a cada 2 horas de repouso com as pernas elevadas, a cada 2 horas, repouso, né, com as pernas elevadas de 15 a 20 minutos. Então, essas pernas elevadas têm que ser elevadas acima, né, do nível aí corporal. Então, se eu deito na minha cama, vou precisar, às vezes, colocar uns 2 travesseiros para fazer uma elevação maior desse membro, né, para ficar com a elevação correta, tá? Então, aí, elevação, né, de 15 a 20 centímetros dos pés da cama. Então, tem aí que levantar um pouquinho, né? Fisioterapia, caminhar, né, entre o tempo de cada repouso. A compressão é a terapia utilizada para diminuir a dor, né? Controlar o refluxo, melhorar a hemodinâmica venosa e reduzir o edema. Então, 2 tipos são indicados, né? Inelástica, pela bota diurna, e elástica. Então, às vezes, a maioria dos pacientes não gostam que faça a compressão. Por quê, né? Aquela ulceração já tá dolorida, já tá complicada, né? Ele já tá com muita dor. Ele acha que se comprimir, né, vai ficar mais dolorido ainda. Então, a gente precisa explicar para o paciente que é um tratamento para ajudar também na dor. Às vezes a dor não vai aliviar ali imediatamente, né? Então, primeiro ela vai começar a fazer o trabalho gradualmente, né? Gradativamente. Mas que ao longo, ela usada por longos períodos, né? Ele vai ter um controle muito bom da dor e diminuí-la, né? Então, vai controlar também o refluxo, melhorar a hemodinâmica venosa, né? Então, vai ter mais fluxo ali venoso nesse nosso paciente. Então, a bota diurna, ela é muito utilizada para esse tipo de tratamento, né? Então, como que eu vou fazer, né? Fiz ali o curativo do meu paciente, vou fazer o enfaixamento e depois eu vou colocar essa bota diurna para ficar aí um período para o paciente fazer a recuperação, né? Então, quando deve ser aplicada? Então, após avaliação de risco, né? Então, observando se o score lá, né, é acima de 0,9 e na ausência de diabetes, hipertensão e de úlcera mista. Então, na presença de qualquer dessas ou dúvida, sempre encaminhar ao médico vascular antes, né, para avaliar e prescrever. Então, geralmente, quando o paciente precisa usar a bota, ele vem com o receituário do médico, né? O médico faz a receita e ele faz o uso dessa bota depois, né? Então, atentar para os sinais de rejeição do produto ou por técnica inadequada de colocação. Então, aumento da dor, piora do edema, cianose de extremidades e piora da úlcera. Então, tem uma forma correta, né, da gente fazer essa aplicação dessa bota. Caso não ocorra adequadamente, pode, em vez de contribuir para o paciente, às vezes piorar mais ou agravar mais o quadro,
Então, às vezes, o paciente reclama de dor, né? Ai, mas essa bota dói muito, eu não consigo. Então, às vezes, pode estar errado, né? O colocamento dela. Então, precisa ficar atento aí na técnica adequada de colocação. Então, nós vamos avaliar, né, redução do edema através da verificação com fita métrica e circunferência da panturrilha e tornozelo a cada troca. Então, fiz o curativo, deixa eu fazer a circunferência aqui para ver se realmente não tem edema ou se está diminuindo esse edema desse nosso paciente. Então, é muito importante fazer essa verificação também. E a colocação, né? Então, a gente prefere, né, colocar no período da manhã, né? Então, repouso prévio de 15 minutos com membros elevados. Então, depois a gente vai avaliar constantemente coloração do membro, né? E questionando o paciente se muito apertada. Então, por que a gente coloca ela de manhã, né? Porque de manhã ali tá ainda, né, em repouso, não fez muita movimentação, então vai ser mais fácil para a gente colocar. Ao longo do dia, né, vai movimentando, às vezes vai ficando mais inchado e pode dificultar a colocação dessa bota, né? Então, por isso que a gente tem preferência de colocá-la aí durante a manhã. Então, a troca, né? Deve permanecer por até 7 dias, porém, após a primeira colocação, indica-se que o paciente retorne em 2 dias para trocar o curativo secundário e avaliação da terapêutica. Então, ele vai permanecer por ela por um período e depois fazer a troca aí durante o tempo recomendado. Então, cada paciente, às vezes, vai ter um tempo recomendado pelo médico, né? Às vezes, o paciente 1 vai trocar todo dia o curativo, né? Depois da troca, ele vai ficar com essa bota no restante, né? Às vezes, o paciente 3 vai fazer a troca de 3 em 3 dias, o paciente 2 de 2 em 2. Então, depende também da avaliação médica e prescrição aí da troca, tá? Então, orientar ao paciente se sentir aumento importante da dor e do edema, o mesmo deverá retornar imediatamente aí no serviço de saúde. Então, avaliar, né? Decidindo se a ferida poderá ser colocada somente à bota diurna, né? Então, a terapia compreensiva elástica somente com prescrição médica em ambulatório especializado ou hospitalar. Então, um tratamento cirúrgico, né? Pode ser uma correção da insuficiência venosa, né? A gente faz também lá no hospital. E as recomendações, né? Informar ao paciente as medidas preventivas de reincidência após a cura, né? Então, aqui é um assunto bem importante que a gente precisa tratar com o paciente, né? Porque não é porque ele melhorou que pode nunca mais aparecer, né? Eu tenho que avisar que se ele não cuidar, se ele não tratar, né? Fazer, às vezes, essas recomendações que nós vamos ler abaixo, pode ser que aconteça novamente de fazer uma ulceração por conta da insuficiência venosa. Então, o que a gente precisa passar, né? Então, eu vou informar para ele, né, o uso diário das meias de compressão, né? Que o médico vai fazer prescrição de acordo com o tamanho, né? E a necessidade e o grau de compressão. Prevenção, né, de acidentes ou de trauma nas pernas, então, o máximo de cuidado possível, né? Procurar avaliação em unidade básica, né, no primeiro sinal de ruptura da pele ou trauma do membro. Então, encostou ali, viu que ficou mais vermelho ou teve uma bolha, então já vamos procurar o serviço, né? E adequado cuidado
da pele, evitando produtos sensibilizantes, né? Então, isso é muito importante também, que a gente precisa ficar atento a esses produtos que às vezes podem também interferir no tratamento. Então, reavaliação, né, com base em sintomas e etiologias, de base em serviços de referência. Então, depois os posturais, né, elevação dos membros inferiores por períodos prolongados, caminhadas intensivas e controladas, exercícios para melhorar a função da articulação do tornozelo e bombeamento dos músculos da panturrilha. Então, pausas ativas nas atividades diárias, evitando posições estáticas prolongadas, de pé ou sentado, tá? Então, preciso fazer essa continuação dos cuidados, né, e das recomendações para evitar que possa aparecer aí outra vez. Então, aqui a gente tem uma úlcera venosa, né? Então, a borda dela parece um mapa, né? Todo irregular. E aí dá pra gente ver a perna como ela fica, né? Mas aí em volta a gente vê um pouquinho também. Então, essa tá toda granulada, né? Com aspecto bom. Então, fazer só compressão, né? Curativa, compressão. E verificar depois a prescrição médica para fazer aí o tratamento correto. Então, aqui, né? Vamos falar um pouquinho da úlcera arterial. Então, uma ferida isquêmica, né, ocasionada pela insuficiência arterial. Então, mais frequentemente relacionada à arterosclose. O sintoma mais encontrado é a claudicação intermitente e a dor severa. Então, a avaliação. Como que é feito, né? Buscar fatores de risco, né, como tabagismo, diabetes, hipertensão, hiperlipidêmica e doenças coronarianas, né? Então, mais também essas questões vasculares arteriais, né? Então, quedas de cabelo, unhas quebradiças, claudicação, dor mesmo em repouso, né? Impotência, diminuição do pulso, palidez de pele, cianose, né? Pés frios, atrofia muscular. Então, ele vai fazer a avaliação aí desses seguintes para avaliá-los. Então, alguns planos de cuidado, né? Então, sempre avaliar o risco, né? Sempre aí fazer uma avaliação com cirurgião vascular, né? Para conduta, tratamento e encaminhamento. Então, ele vai trazer aí para o paciente qual o melhor tratamento, o que ele tem que fazer, qual pomada ele precisa passar, né? Quantas vezes no dia precisa fazer esse curativo, se às vezes essa ferida precisa desbridar ou não. Então, o médico vai fazer todas as recomendações necessárias aí para fazer, né? Ou às vezes até precisar de uma cirurgia para fazer a correção, né? Então, depois, cuidados para o tratamento, né? Reduzir fatores de risco, né? Então, não fumar, controlar a diabetes e a hipertensão e estar aí com o peso ideal para fazer também este acompanhamento. Então, depois, né? Fazer a melhorar a circulação colateral. Então, fazer o exercício, né? Depois fazer a caminhada com limite de tolerância, evitar alguns traumatismos, né, e manter os membros abaixo do nível do coração e evitar bandagens apertadas demais. Então, nesse caso, né, a gente aperta para às vezes aliviar um pouco a dor,
né, e diminuir o edema, né, inchaço, e outros a gente faz para evitar aí apertar, tá? Então, como que é feito o exercício, né? É um exercício de Boeger-Allen. Então, ele consiste na colocação dos membros em 3 posições. Então, vai colocar esse membro elevado, pendente e horizontal. Então, primeiro, né, onde ele vai fazer deitado. Então, elevar as pernas acima do coração de 2 a 3 minutos. Então, ele vai fazer a primeira posição, né? Depois, sentado. Pernas pendentes, né? Sem encostar em nada ali, livres e relaxadas. E exercitar pés e artelhos para cima e para baixo. Para dentro e para fora por 3 minutos também. Então, ficar aí um pouquinho fazendo essa relaxamento aí das pernas. E depois o 3, né, que é o terceiro, eu vou deixar essas pernas no mesmo nível do coração durante 5 minutos. Então, tentar realizar, né, esses exercícios 6 vezes. Então, cada um desses durante 6 vezes, né? E fazer 4 vezes ao dia. Então, o tempo de intervalo, né, de acordo com o usuário. Então, vou fazer 2 vezes de manhã e 2 vezes à noite. Não, vou fazer uma vez de manhã, uma vez antes do almoço, uma vez à tarde e uma vez à noite, né? Então, ele vai fazer aí a adequação do melhor horário para fazer esse exercício, né? Depois, parar o exercício se há dor e alteração importante, né? Decoloração de algum dos membros, tá? Então, quais são os cuidados que a enfermagem pode oferecer, né? Então, cuidados de higiene, né? Com sabão neutro, secar entre os dedos aí com toalhas macias, espaços interdigitais com proteção de gaze, né? Na presença de feridas em fechamento não compressivo, com gases, algodoadas para aquecimento, manter técnica asséptica para minimizar a infecção e nunca debridar somente o médico. Depois verificar o uso também adequado dos calçados. Então, às vezes, se tiver um enfermeiro, ele vai poder também fazer o desbridamento. Então, também a indicação do tratamento cirúrgico, geralmente quando a dor em repouso e gangrena, né, e imediatamente. Então, aí nesse caso, tem a avaliação da cirurgia. Então, agora um pouquinho da úlcera neuropática, né, que é o famoso pé diabético. Então, o que é, né, esse pé diabético? Então, ele é definido como sendo a presença de infecção, né, ulceração, destruição de tecidos profundos associados com anormalidades neurológicas e vários graus de doenças vasculares periféricas. Então, a diabetes pode levar o indivíduo ao comprometimento do sistema nervoso periférico. Então, ocorrendo aí perda da sensibilidade protetora da planta dos pés. Então, pressões frequentes nos pés insensíveis ocasionam processos lesivos. Outros fatores, né, que colaboram para o desenvolvimento de úlceras são insuficiência vascular, alteração tegumentares e ortopédicas. Os pés diabéticos são classificados segundo sua
etiopatogênia em neuropáticos, angiopáticos e mistos, né? Então, a neuropatia que afeta as extremidades distais podem ser classificadas como autônomica, sensorial e motora. Então, as úlceras, né, são significativamente associadas à deformidade dos pés, que ao calçarem sapatos inadequados ao seu tipo, né, ou presença do corpo estranho dentro do calçado, resultam em lesões que evoluem para úlceras, né? A princípio aí as úlceras podem até ser imperceptíveis, né, por algum tempo, e isso leva à infecção e posteriormente à amputação. Então, a neuroartropatia ou pé de charcho ou ainda artropatia neuropática consiste em um processo destrutivo indolor das articulações do pé e do tornozelo. Então, para diagnosticar a neuropatia diabética dos pés, há muito tempo são utilizados os monofilamentos, né? Por terem já comprovado sua eficácia sendo altamente confiáveis. Então, pessoal, aqui um pouquinho. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Então, vamos continuar. Então, os pés diabéticos, nada mais, nada menos do que são complicações, né? Desenvolvidas por questões do agravamento, né? Ou de outros fatores do diabetes, né? Então, todo mundo que tem diabetes vai ter o pé diabético? Não, necessariamente. Então, por que, né, que se chama pé diabético? Porque quando a pessoa tem diabetes, o pé fica sensível. Quando esse pé fica sensível, às vezes a pessoa vai encostar em algum lugar, perfurar, né, e não vai nem sentir. A diabetes é uma condição que ela vai favorecer, né, e dificultar o processo de cicatrização em qualquer parte do corpo da pessoa, né, e também nos pés. Então, isso pode ocasionar aí, então, abrir ulcerações mais, né, graves, então, às vezes também mais complicadas. Porque às vezes a pessoa não vai sentir que tem, né, alguma úlcera, algum machucado no pé. Então, por isso que é extremamente importante, quando eu tô ali, tenho diabetes, fazer a inspeção no pé. Então, passar a mão diariamente, para ver se tem alguma alteração, né, nesse pé, ver se teve alguma percepção, né, se teve algum machucado. Às vezes eu pisei em algum lugar e não vi, né, então às vezes pode acabar machucando mais o pé. Então a gente precisa ficar mais atento nessas questões quando o paciente é diabético. Então às vezes o médico também vai fazer uma avaliação somente dos pés, né, para avaliar como é que tá esse pé e tomar cuidado ali, né, para evitar ao máximo que tenha uma lesão nesse pé, para ele não ficar comprometido. Então, aqui a avaliação da perda de sensibilidade, né, protetora aí nos pés de indivíduos com diabetes. Então, consiste em utilizar, né, nomofilamento em 10 gramas e procurar segundo a ilustração, né, que é áreas em que o paciente não manifesta sensação tátil, né, que ele tem mais sensibilidade nessas áreas. Então, deve-se inicialmente orientar o paciente, né, quanto ao procedimento, mostrar, né, o monofilamento e, em seguida, demonstrar como será o teste. Então, permitindo que o paciente possa observar e entender a manifestação esperada.
Após, deve-se ocluir, né, o campo visual, iniciar aí a avaliação. Então, tocando os pontos firmemente e fletindo o nomofilamento, né? Então, questionar aí o paciente qual a sensação e o local percebido depois da avaliação. Geralmente, então, ele também pode fazer com, às vezes, algum material mais pontiagudo, né? Vai colocando ali no pé do paciente e vendo onde ele tem maior sensibilidade, né? Até onde ele consegue sentir ali nesse pé. Então, depois a gente vai fazer a classificação de risco, né? Desse pé. Então, se tem pulsos palpáveis, né? E a sensibilidade protetora presente, sem deformidades, eu classifico como 0. Então, depois, né? Pulsos palpáveis, mas eu tenho uma sensibilidade protetora ausente, né? Sem grandes deformidades. Então, eu vou começar aí a pontuar com nível 1, né? Grau 1. E depois o 2, né? Eu tenho pulsos palpáveis, sensibilidade protetora ausente e com deformidade significativa, né? Então, aí a gente vai colocar com grau 2. Depois o 3, né? Pulsos não palpáveis, né? Então, sensibilidade protetiva ausente, com deformidade significativa. Então, com úlcera ativa ou antecedentes de úlcera e ou amputação, né? Infecção ativa ou antecede aí o pé também. Então, aí depois a classificação do pé diabético, né? Lá em 1981. Então, grau 0, né? Doença vascular periférica, né? Ou neuropática. Então, deformidade dos pés e unhas sem lesão. Grau 1, úlcera superficial. Grau 2, úlcera profunda. Então, tem aí, às vezes, exposição de tendão, ligamentos e articulações. Grau 3, infecção localizada. Grau 4, gangrena, né, no local, ou às vezes no dedo, ou pé, ou calcanhar. E grau 5, gangrena extensa, né, todo o pé. Às vezes também é indicativo até de amputação, devido à extensão aí da gangrena desse paciente. Então, alguns, né, dos tratamentos mais comuns que a gente vê aí também durante, né? Então, problemas, né, mais comuns: bolhas, calo, né, infecção por micose, pequenas infecções nas unhas, unha encravada, pequenos ferimentos e fissuras, né? Então, às vezes pode começar com uma unha encravada, né? E virar uma ulceração aí por questão de diabetes. Pode virar aí, mas eu encostei só a pontinha do pé ali e machucou, mas foi uma coisinha de nada, né? Mas que pode gerar aí um comprometimento, né? E uma complicação posterior desse tratamento. E depois também uma bolha, né? Um calo pode ocasionar aí também agravamento dessas patologias. Então, a micose interdigital, né? Manter aí os dedos secos, né? Com avaliação médica, manter local ventilado, usar meias de algodão e secar os pés após o banho. Tá? Então, é muito importante fazer aí a secagem dos pés após o banho. Então, bolha serosa, né? Então, o hidrocoloide, né? Uma camada fina, até a bolha romper ou por 7 dias. E depois a IgE uma vez ao dia. Então, fissura, né? O que eu vou fazer?
hidratação com gel, óleos vegetais, medidas preventivas, atentar para sinais de infecção. Depois nas unhas, né? Cortar de forma quadrada, não utilizar objetos pontiagudos para limpar, não utilizar espátula para deslocar da base e cortar a cada 4 semanas no máximo, tá? Depois os calos. Então, fazer aí a lubrificação com hidratante, né, ou OGE, colocar protetores ou palmilhas vazadas e não recortar ou com tesouras ou alicates. E depois proteção com hidrocoloide, né, uma camada fina, e tratar com um profissional especializado em cuidados podais, né, que é aí a podologia. E para ferida, né? Então, tratar conforme aí a prescrição médica, debridamento de querotose, né? Com um profissional habilitado. Então, depois a estratégia terapêutica, né? Ortopédica. 5 grandes grupos, né? Conforme suas características clínicas. Sindrômicas, o pé diabético com ferida, né? O pé diabético sem ferida. Depois um pé diabético séptico, né? E cenários especiais. Então, a cirurgia, né, ortopédica tem um grande papel na prevenção de lesões. Então, bem como na restauração funcional da extremidade e no tratamento urgencial do pé diabético infectado. Então, para ir minimizar bastante os índices de recorrência das úlceras, né, de infecção e também aí de amputação. O que culmina, né, com grande melhoria na qualidade de vida do indivíduo. Então, a prevenção das úlceras, né, dos membros inferiores, a gente faz algumas orientações. Então, não fumar ou ingerir bebidas alcoólicas, manter extremidades aquecidas, comunicar-se presença de bolhas, cortes ou arranhões, comprar sapatos ao final do dia, não utilizar sapatos apertados ou largos demais, ou sandálias com tiras entre os dedos. Sapatos novos, né? Não devem ser utilizados por mais de 2 horas. Inspeção e palpação do interior dos sapatos diariamente. Não andar descalço. Utilizar meias macias e sem costuras e de algodão. Não utilizar meias apertadas. No frio, utilizar meias de lã com sapatos largos. Realizar troca diária das meias. Utilizar algodão entre os dedos quando eles atritam entre si. Não utilizar bolsa de água quente e não cruzar as pernas. Então, hidratação dos pés, exceto entre os dedos. E lavar os pés com água morna e sabão neutro, né? E secá-los com um toque, ao invés de fricção. Então, após o banho, cortar as unhas, né? Sempre retas e não arredondar. Identificar fatores de risco através de inspeção dos pés. E se visão prejudicada, não cuidar sozinho dos pés, cortar unhas e pés e inspeção diária. Então, não utilizar produtos químicos de remoção de calos, não retirar cutícula dos dedos, apenas empurrar, não usar trajetos comuns para evitar traumas e depois não utilizar medicamentos ou produtos por conta própria.
Então, tudo aí para prevenção de úlceras em membros inferiores. Então, aqui um pouquinho das queimaduras. Esses aqui nós vamos ver aí, então, na próxima aula sobre queimaduras. Pessoal, até aqui alguma dúvida? Alguma pergunta? Tranquilo. Tá tranquilo. Tranquilo. É ótimo. Tá. Então, muito bem. Então, pessoal, o próximo encontro, dia 10/3, né? Nós vamos fazer aí o nosso último encontro antes da prova. Então, façam a leitura dessas páginas finais aí da apostila. Se tiver alguma dúvida, né? Surgir alguma dúvida durante a leitura, pode trazer para nós aqui em sala, que a gente faz aí a correção, né? Da dúvida que tiver, ou de alguma explicação mais a fundo aí para a gente explicar antes da prova, tá? Tá bom. Então, boa noite Ok. a vocês e até a próxima aula. Tá bom, boa noite. Boa noite. professora. Boa noite. Ótima aula. Até a próxima aula. Tchau. Com Deus. Tchau, gente. Tchau.